Olá, somos alunos da disciplina Catálise Heterogênea, oferecida pelo Programa de Pós-Graduação em Química da Universidade Federal de São Carlos, e o tema escolhido para o nosso trabalho foi sobre catalisadores heterogêneos aplicados em reações de esterificação. Eu, Vitor Gabriel, darei uma introdução sobre esse tipo de reação e alguns catalisadores comerciais. Em seguida, a aluna Rayane falará sobre os processos metodológicos de obtenção desses catalisadores e, por fim, a aluna Flaviana falará sobre os processos de caracterização dos mesmos. A rápida urbanização e industrialização aumentam tremendamente a demanda mundial por combustível e energia. Hoje em dia, as reservas de combustíveis fósseis como carvão, petróleo bruto e óleo natural desempenham um papel significativo em todo o mundo para atender a demanda de energia de combustível. A atenção no desenvolvimento de diferentes fontes alternativas de energia a partir de fontes renováveis vem sendo ampliada entre os pesquisadores e também a indústria. Um desses exemplos é o biodiesel. O mesmo apresenta inúmeras vantagens como biodegradabilidade, baixa viscosidade, alto ponto de fulgor, não toxicidade, não explosivo, não inflamável e o uso dele em diversos motores sem qualquer modificação. No Brasil, a principal fonte para a produção de biodiesel é o óleo de soja. No entanto, outras fontes como pinhão manso, amendoim, algodão, dendê, coco de babaçu e etc. podem ser utilizadas em um futuro próximo, uma vez que o cultivo das mesmas pode atingir uma grande escala. Quimicamente, o biodiesel é constituído de ésteres alquílicos de ácidos graxos, que podem ser obtidos por meio da transesterificação de triglicerídeos ou da esterificação de ácidos graxos, ambos na presença de um álcool de cadeia curta, como etanol ou metanol, e de um catalisador ácido ou básico. A reação de esterificação é uma reação reversível, cuja cinética é regida pelo princípio de Le Chatelier. Assim, o progresso da reação dependerá do deslocamento do equilíbrio químico no sentido da formação dos produtos, por meio da otimização de todas as variáveis, como temperatura, concentração do catalisador, o caráter ácido do mesmo e a quantidade de reagentes. Sendo a reação de esterificação um processo reversível, o ácido catalisa tanto a reação direta, esterificação, quanto a reação inversa, a hidrólise do éster. Nesse tipo de reação, o ácido graxo vai ser protonado por um ácido de Bronsted, facilitando o ataque nucleofílico do álcool à carbonila, formando um intermediário tetraédrico que posteriormente vai sofrer um rearranjo, seguido da perda de uma molécula de água e formando uma molécula de éster. Nas reações de esterificação, podem ser utilizados catalisadores homogêneos e heterogêneos. Os homogêneos são muito eficazes devido à sua rápida taxa de reação em condições moderadas, baixo preço e alta atividade. No entanto, eles são limitados com problemas como corrosividade grave, poluição ambiental, reciclabilidade pobre e etc. Recentemente, catalisadores heterogêneos têm sido considerados uma alternativa viável, pois podem eliminar problemas como corrosão, toxicidade e outros ambientais. Portanto, a busca por esses catalisadores ácidos ecologicamente corretos e recuperáveis, com excelente desempenho catalítico na reação de esterificação, se tornou o foco das atenções de alguns grupos. Um catalisador ideal para reações de esterificação deve conter superfícies hidrofóbicas para promover uma alta seletividade, juntamente com uma estrutura de poros ajustável para atenuar problemas de difusão e uma alta concentração de fortes sítios ácidos. Uma outra vantagem do uso de catalisadores heterogêneos é que eles não produzem sabões por neutralização,
dos ácidos graxos livres e saponificação dos triglicerídeos, quando esses mesmos são usados em reações de transesterificação. Diferentes tipos de materiais ácidos, como zeólitas, sílica mesoporosa, resina, isóxidos, por exemplo, de zinco, titânio, estrôncio, zircônia, nanotubos de carbono com suporte, minerais como modernita, aloisita, foram investigados como catalisadores para a reação de esterificação. Catalisadores de ácido à base de carbono também são promissores, são preparados por pirólise, seguida por sulfonação com ácido sulfúrico, usando diferentes precursores como carboidratos, lignina, bagaço da cana, fibras, canola, polímeros, glicose. E esses catalisadores têm mostrado grande potencial para substituir a tradicional catálise homogênea de ácido sulfúrico. Na figura à direita, pode ser observado que ácidos graxos são absorvidos na superfície do catalisador, e devido a uma interação ácido-base entre o par de elétrons do oxigênio carbonílico do ácido graxo e o metal presente na estrutura do catalisador, há um aumento de densidade de carga positiva no carbono carbonílico, favorecendo o ataque nucleofílico do par de elétrons da hidroxila alcoólica, com uma consequente formação de um intermediário tetraédrico. O L na figura é um sítio ácido e o R é o radical do ácido graxo. Esse intermediário formado vai eliminar uma molécula de água e o monoéster graxo formado permanece absorvido na superfície do catalisador. Um exemplo de catalisador comercial aplicado na esterificação é o caso das resinas poliestireno divinilbenzeno sulfonadas. Esses catalisadores apresentam uma série de vantagens bem conhecidas em relação aos homogêneos, como a facilidade de isolamento do produto de reação, a possibilidade de obtenção de produtos de alto grau de pureza e de regeneração e reutilização do catalisador. Um outro exemplo de catalisadores heterogêneos utilizados em reações de esterificação são as famosas zeólitas. Esses materiais podem ser aplicados como catalisadores em reações que envolvam moléculas com diâmetro cinético inferior ao tamanho de seus poros, que são na ordem de 1 nanômetro. Vários autores utilizam zeólitas como catalisadores heterogêneos para a produção do biodiesel, bem como também materiais por impregnação de metais em sua estrutura. Catalisadores à base de biomassa vêm se expandindo no campo da pesquisa. Aqueles baseados em resíduos agroindustriais que vestem causas ambientais estão entre os mais explorados. O catalisador sólido à base de carbono sulfonado, SAC, tem se mostrado catalisadores promissores para reações de esterificação. Carbono derivado de biomassa tem as vantagens de ser ecologicamente corretos, abundantes na natureza e com grupos funcionais de superfície. Um exemplo são os catalisadores derivados do resíduo da casca de laranja. Sendo a laranja uma das frutas mais disponíveis para o consumo no mundo, sua casca, um tipo de resíduo, é muito pouco aproveitada. Esses catalisadores são preparados por carbonização parcial hidrotérmica e sulfonação com ácido sulfúrico. Quando o tempo de sulfonação é de 2 horas, o catalisador atinge seu ponto máximo de conversão do ácido oleico, em 92%. Como mostra a figura, as amostras sulfonadas catalisam o mecanismo da reação de esterificação. Falando em catalisadores heterogêneos ácidos, os materiais de carbonos funcionalizados com grupos sulfônicos são muito aplicados nas reações de esterificação. Em geral, a unidade básica dos materiais de carbono sulfonado é semelhante à estrutura de carbono amorfo flexível, covalentemente ligada a vários grupos ácidos sulfônicos. Aqui eu trago algumas estruturas plausíveis para carbonos sulfonados, derivados de diferentes tipos de suporte de carbono. A estrutura
de carbono ácido contendo grupos sulfônicos pode ser obtida a partir de uma ampla gama de precursores de carbono. As principais estruturas aplicadas na catálise são os materiais semicarbonizados, que compreende o hidrocarvão, o biocarvão, o carvão ativado e também os carbonos com estrutura ordenada. E como esses catalisadores são obtidos? Eu tenho a fonte de carbono, que pode ser obtida a partir de carboidratos, lignocelulose, resíduos de biomassa, microalgas e resinas poliméricas. Primeiro, eu vou obter o biocarvão a partir da carbonização em atmosfera inerte, em uma temperatura de 300 a 1000 graus Celsius, e durante esta carbonização acontecem as reações de desidratação, polimerização, desoxigenação, aromatização e condensação. E então eu vou obter uma estrutura semelhante a esta. Após sintetizar o biocarvão, eu irei sulfonar esta amostra com fontes de grupos sulfônicos, que pode ser ácido sulfúrico concentrado, ácido sulfúrico fumegante, trióxido de enxofre gasoso, o cloro sulfônico, também pode ser o petolueno sulfônico, o hidroxietil sulfônico, o 4-hidroxibenzeno sulfônico e outros semelhantes que contenham em sua estrutura o grupo sulfônico. Eu também posso obter catalisadores heterogêneos sulfonados a partir da carbonização hidrotermal. Ela acontece numa temperatura de 80 a 250 graus Celsius e nesta etapa de carbonização hidrotermal acontecem as reações de desidratação, polimerização, aromatização e condensação. E eu obtenho uma estrutura semelhante a esta, de hidrocarvão. Após obter o hidrocarvão, eu irei sulfoná-lo com as fontes de grupos sulfônicos que eu descrevi anteriormente. E eu também obtenho uma estrutura semelhante a essa. Observa-se que tanto a carbonização em atmosfera inerte quanto a carbonização hidrotermal desenvolve uma superfície rica em grupos oxigenados, que esses grupos oxigenados contribuirão para o ancoramento dos meus grupos sulfônicos. Eu também posso obter o catalisador sulfonado em uma única etapa, no qual eu tenho a carbonização e a sulfonação acontecendo simultaneamente. Então, ao invés de carbonizar e depois sulfonar, eu carbonizo e sulfono ao mesmo tempo. Eu, em um autoclave, adiciono a minha fonte de carbono, que pode ser minha biomassa, por exemplo. Eu adiciono a esta biomassa ácido sulfúrico diretamente. E durante o tempo que vai ficar exposto o ácido sulfúrico a um determinado tempo, temperatura e pressão, vai acontecer tanto a carbonização quanto a sulfonação. Eu também posso, antes da etapa de sulfonação, fazer uma ativação nesse meu hidrochá, ou no meu biochá, ou no meu carvão ativado. Como que eu faço essa ativação? Eu tenho ativação física e ativação química. A ativação física é a carbonização com CO2 ou vapor. E a carbonização química, eu tenho que impregnar os meus ativantes, que são ácido fosfórico, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, cloreto de zinco e semelhantes.
Eu impregno esses reagentes na minha fonte de carbono e posteriormente carbonizo. Qual é a vantagem de eu fazer essa ativação química ou física? Eu vou desenvolver uma estrutura de carbono na qual eu tenho a presença de microporos, mesoporos ou macroporos, semelhante a esta imagem que eu coloquei aqui. E qual é a finalidade de eu obter uma estrutura porosa? A estrutura porosa, ela contribui com o ancoramento dos meus grupos sulfônicos. Então, o ideal é eu ter essa superfície porosa para que eu consiga impregnar melhor os meus sítios ácidos. E ela só é possível obter a partir da ativação química ou ativação física. Lembrando que a fonte de carbono que eu estou descrevendo na síntese destes catalisadores com ativação física ou química são biomassas, principalmente biomassas lignocelulósicas. Então, esses grandes defeitos na estrutura ocasionados pela ativação química que eu falei anteriormente ou ativação física exibe propriedades altamente desejáveis para a catálise. Mas qual outra forma de criar defeitos, que eu posso também chamar de poros na minha estrutura? Através da síntese de carbonos mesoporosos com estrutura ordenadas. A fonte de carbono desses materiais pode ser a glucose, resinas fenólicas, por exemplo, resinas fenólicas e formaldeído, e etc. E esses materiais, eles são sintetizados pelo método de carbonização, tanto a red template como a soft template. Aqui, na síntese red template, eu utilizo uma matriz mesoporosa. E essa matriz mesoporosa, ela pode ser feita a partir de sílicas, zeólitas, SBA15, entre outros. Então, é como se eu tivesse um molde. E ele irá moldar os meus poros, uma estrutura porosa, e quando eu carbonizo, este molde ele é eliminado durante a carbonização. Por isso que eu digo que é o tipo de síntese no qual eu tenho uma matriz mesoporosa. E aí eu vou obter uma estrutura de mesoporo semelhante a esta. Já na síntese de soft template, eu utilizo os sulfactantes. Ela, diferente da síntese anterior, não tem uma matriz mesoporosa. Eu tenho os sulfactantes, que eles são adicionados nesse poro, e aí, com a carbonização, esses sulfactantes são mandados embora, e então eu tenho uma estrutura porosa semelhante a esta. Qual a vantagem de utilizar esses materiais na catálise? Eles têm elevada área superficial, grande volume de poros, alta estabilidade térmica e potencial para as reações de sulfonação. Eu também gostaria de descrever a síntese de catalisadores heterogêneos magnéticos. Eles são obtidos a partir da impregnação de fontes de ferro, que pode ser a partir de cloreto de ferro 2 e cloreto de ferro 3 e sulfato de ferro. Então, eu impregno essa fonte de ferro na minha biomassa e então eu carbonizo. Essa carbonização, ela contribuirá para a mudança de fase do ferro, que anteriormente era hematita e ficaria na magnetita. Então, após a carbonização, eu já tenho o meu catalisador magnético, mas ele ainda não é ácido. Eu preciso submetê-lo ao processo de sulfonação para criar os sítios ácidos. Aqui nessa estrutura, eu quis demonstrar como que ficaria a estrutura de um carbono magnético. Eu tenho, então, as estruturas oxigenadas desenvolvidas durante a carbonização e partículas de ferro impregnadas nessa estrutura. Pela análise de XPS,
eu tenho que o ferro ele é ligado diretamente ao carbono durante essa síntese. Outra coisa, durante a sulfonação, eu impregno, então, os grupos sulfônicos. E os grupos sulfônicos também são impregnados na fonte de carbono, na ligação enxofre-carbono. E então eu obtenho, a partir dessa síntese, os catalisadores de carbono magnético sulfonado. Esses catalisadores são muito úteis para eu remover com mais facilidade o catalisador heterogêneo da reação, pois ele é removível a partir de uma fonte magnética, como, por exemplo, um ímã. E eles obtêm excelente atividade catalítica semelhante aos catalisadores sulfonados. Há várias técnicas que podem ser empregadas para caracterizar os catalisadores. Uma delas é o DRX, que é a difração de raio-x, que analisa a estrutura do catalisador. Existem 2 exemplos de catalisadores, a figura 1 e a figura 2. Na figura 1, é um catalisador de material carbonáceo sulfonado, e a figura 2 representa um material também carbonáceo, porém, ele apresenta caráter magnético devido à lama vermelha. No primeiro exemplo, existem 2 regiões com ângulos diferentes, e as duas representam materiais diferenciados. Entre o ângulo 20 e 30, representa o material amorfo, que é o carbono amorfo, muito representado pela estrutura de alguns materiais de carbono, e um ângulo de 40 a 50, há uma amostra que está representando o material grafítico, que já apresenta uma estrutura cristalina. Já na figura 2, que é o material magnético de lama vermelha, a lama vermelha é um rejeito, então apresenta vários metais, pode-se observar o padrão de DRX bem diferenciado, onde existe o tetróxido de hidroferro, existe material amorfo, que é o carbono amorfo, representado por esse retângulo amarelo, existe o triângulo preto, que representa quartzo, e outros materiais que podem ser encontrados também na lama vermelha. Então, o padrão ele é bem diferenciado, ele vai depender de cada tipo de catalisador que estiver empregando. Então, geralmente, ele consegue encontrar minerais, cálcio, potássio, diferenciar estruturas cristalinas das estruturas amorfas e assim por diante. Outra técnica que pode ser empregada para caracterizar os catalisadores é o XPS, que é a espectroscopia de fotoelétrons excitados por raio-x, e devido à penetração desses fótons, que é em torno de 10 nanômetros, ele é utilizado para analisar realmente a superfície do catalisador, que é o que vai ser utilizado durante o processo. Ele realiza uma análise quantitativa desses elementos químicos que estão presentes nessa superfície. Além disso, ele pode ser empregado na concentração relativa, ele pode demonstrar também o ambiente químico que está sendo utilizado, a questão da oxidação dos elementos presentes, as diferentes oxidações, e às vezes é possível até ter informações sobre a morfologia da superfície desses materiais. No exemplo, que é um catalisador carbonáceo, que é sulfonado, ou seja, apresenta grupos sulfônicos na sua superfície, pode ser analisado a partir das bandas que são presentes, três elementos químicos que são principais, que se encontram nesse tipo de materiais, que é o carbono, que é o oxigênio, aqui na figura B, e o enxofre, que é justamente presente nos grupos sulfônicos. Porém, o carbono, ele apresenta uma banda, mas é preciso fazer uma deconvolução, que é justamente analisar a influência e a participação de cada carbono que está sendo ligado. Existe o carbono com vários tipos de ligações, carbono com enxofre, carbono-carbono, carbono-oxigênio e uma dupla ligação com carbono. Então, é preciso fazer um tratamento para conseguir entender a porcentagem de cada contribuição dessas ligações e compreender de um modo geral a porcentagem desse elemento químico presente na superfície. Para o elemento oxigênio também existe uma banda maior, porém também tem que fazer deconvolução. E observa-se 3 tipos de ligações que o oxigênio pode realizar, que é o carbono ligando-se com o oxigênio, o carbono na carbonila, com uma ligação simples com o carbono, e a água que foi dissolvida pelo material, ou seja, o oxigênio presente no H2O, na molécula de água. E devido a ser um material sulfônico,
também existe a banda em relação ao enxofre, que também, se for observado, foi feita também a deconvolução para ver a participação de cada tipo de ligação, e existe 2 tipos, que é o enxofre ligado a 3 átomos de oxigênio, que são os grupos sulfônicos, e a contribuição do enxofre ligado a 2 átomos de oxigênio. Então, é possível utilizar esse tipo de análise para ver a composição da superfície desse material em relação ao aspecto quantitativo. Outra técnica de caracterização é o MEV e EDS, MEV, microscopia eletrônica de varredura, e o EDS, espectroscopia de raio-x por dispersão de energia. O MEV é utilizado para fazer análise da morfologia do catalisador, e o EDS ele pode realizar a análise elementar e caracterização química do material que está sendo analisado. Na figura 1 é o material magnético, carbonáceo, apresenta estrutura diferenciada do material 2, que é um MOF, também sulfonado ácido, porém é um material organometálico, por isso que são diferentes as estruturas. Na figura 1A é a morfologia, que é o MEV, e na figura B representa o mapa elementar dos elementos presentes nesse material analisado, a distribuição na superfície do material, e a figura 1D representa os elementos carbono, oxigênio, ferro e enxofre, que estão presentes em maior quantidade. Na figura 2 está somente o MEV, que é a microscopia, e a morfologia desse material. Na figura A é o material antes de ser sulfonado, e a figura B representa o material pós-funcionalização, representando de que após a funcionalização não há uma mudança tão efetiva na estrutura. E isso também pode ser empregado a partir do MEV. Além do MEV, tem também a microscopia de transmissão, que apresenta uma resolução maior e é possível analisar comprimentos bem menores. Pode ser analisados angstrom ou nanômetros, a imagem ela fica mais nítida. A espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier, também abreviada para FTIR, realiza análise qualitativa de quais grupos funcionais estão presentes nesses catalisadores, tendo em vista as substâncias que já são conhecidas, que geralmente são grupos fenólicos, carboxílicos, existem grupos carbonílicos também. Então, cada região presente no infravermelho está relacionada a esse grupo, e esse grupo pode ser relacionado às substâncias que já se sabe que estão presentes. Então, serve para ratificar esses grupos. No primeiro exemplo, que é a figura 1, que é o material carbonáceo sulfonado, que apresenta grupos sulfônicos na sua superfície, que são os sítios ativos, estão representados principalmente na região 1162 e 1031. Ambas as amostras são materiais sulfonados. Já na figura 2, que é o material carbonáceo sulfonado, porém é magnético, portanto espera-se que haja bandas adicionais. E nesse caso é a banda de 588, que está relacionada justamente com a ligação presente do ferro no material. Logo, esse infravermelho está de acordo com as outras técnicas e o que se espera desse material. Portanto, o infravermelho, de acordo com o material que vai ser empregado, pode aparecer bandas diversas, bem diferentes dessas bandas que estão representadas aqui nesses 2 exemplos. Na análise termogravimétrica, também conhecida por TG, ele é principalmente realizado para se verificar a estabilidade térmica desse material. Além de se analisar a estabilidade térmica, é possível também analisar a composição química desse material, compreendendo o intervalo no qual cada material vai sofrer uma degradação. Geralmente emprega-se uma atmosfera inerte para fazer a carbonização desse material e, dependendo do interesse, pode ser realizado também em atmosfera oxidativa, no qual o oxigênio reage geralmente com alguns materiais que não foram carbonizados e, na verdade, decompostos durante o primeiro processo. Nesse tipo de análise, ela que no caso é uma técnica destrutiva do material,
e ela vai acabar monitorando a variação da massa de uma amostra em função de temperatura ou do tempo, no qual, nesse caso, o ambiente de temperatura e atmosferas elas são controladas. Para cada material há um perfil de TG. No caso da figura, pode-se observar a TG e a DTG. A DTG é a derivada primeira da TG. A partir dela é possível ver as perdas em cada intervalo de temperatura de acordo com a curva representada nas figuras. Pode-se observar aqui dois materiais. Nesse caso, foi empregado para diferenciar o material sulfonado de um material não sulfonado. Esse catalisador é o material carbonáceo sulfonado, no qual a primeira curva, o intervalo de temperaturas, está relacionado a alguns materiais voláteis e água. A segunda curva compreende-se que a perda relacionada aos grupos sulfônicos, o primeiro material há uma pequena curva, logo não é um material sulfonado. E a terceira e grande curva, que representa um grande intervalo de temperatura, está relacionado justamente com a decomposição dos materiais carbonáceos. Agora, outros materiais vão apresentar curvas diferenciadas, materiais catalisadores que apresentam materiais diversos, apresentam diversas curvas, portanto, às vezes é até difícil diferenciar um material do outro. Às vezes é um pouco mais fácil quando não é um material tão complexo. Então, nesse caso, também pode ser empregado para caracterizar. E é interessante a estabilidade térmica, pois assim é possível ver qual temperatura no qual esse catalisador pode ser utilizado para esterificação e também verificar qual temperatura os grupos sulfônicos, que no caso são os sítios ácidos, suportam de temperatura, para que eles não sejam degradados durante as reações que empregam, às vezes, altas temperaturas. Na análise de dissolução e dissolução de gás nitrogênio, são analisadas as propriedades texturais, geralmente são as estruturas de poros. Nessas estruturas de poros é possível verificar o volume desses poros, é possível verificar o diâmetro, a área de superfície específica desse material. A partir das isotermas é possível prever a distribuição desses poros em relação aos microporos, mesoporos, e os macroporos também. E dependendo do material, ele vai apresentar um perfil dessas isotermas. Então, dependendo do material que vai ser utilizado, é preciso saber brevemente qual o tipo de estrutura desse material para saber qual o método mais adequado para ser empregado de análise. De modo geral, note-se que essas reações de esterificação podem ser empregados catalisadores homogêneos e heterogêneos ácidos, porém os heterogêneos ácidos ultimamente são mais utilizados, pois o homogêneo, de acordo com alguns autores, apresenta algumas desvantagens. Existe uma diversidade desses catalisadores heterogêneos ácidos que podem ser empregados nesse tipo de reação. Dependendo das características do material que você deseja como catalisador, existem várias técnicas de produção, vai depender também do material precursor. A principal forma de funcionalização desse catalisador é a sulfonação, pois é uma via que é simples, além de ser barata, ela também é muito empregada com bons resultados, e existem outras técnicas que podem ser empregadas para caracterizar esses catalisadores. O biodiesel também pode ser caracterizado também por outras técnicas.